Me apresentando, meu nome é Pedro Carlos Sampaio Garcia, me aposentei o ano passado como desembargador no Tribunal Regional do Trabalho aqui de São Paulo, da 2ª Região. Minha formação acadêmica, eu sou formado em Direito pela USP, pela Faculdade de Direito Largo de São Francisco, me formei em 1977, depois fiz o mestrado pós-graduação na PUC. Fui advogado trabalhista durante quase 12 anos, quando eu prestei o concurso, então, para a Justiça do Trabalho, e aí exerci a magistratura por 26 anos. Me aposentei, já peguei minha carteirinha da Ordem dos Advogados, mas não estou exercendo uma advocacia para valer, faço alguns trabalhos de consultoria, não pretendo por hora exercer, mesmo porque eu estou cumprindo uma quarentena de 3 anos que eu não posso advogar, só posso prestar orientação, consultoria ou advogar em outras regiões. E, paralelamente a essa atividade como advogado e como juiz, eu sempre fui professor, sempre dei aula. Aliás, eu sou professor até antes de entrar na faculdade de Direito. Já dava aula antigamente em supletivos, depois dei aula na PUC muito tempo e dou aula no Damásio, Complexo Educacional Damásio Jesus, que é um curso preparatório para concursos. Acho que, resumindo, esse é o meu currículo profissional, vamos dizer. Com a Justiça do Trabalho de São Paulo, vamos dizer assim, o meu primeiro contato com a Justiça do Trabalho de São Paulo foi como estagiário. Quando eu estava na faculdade de Direito, eu resolvi, no 4º ano, eu trabalhava em escritórios na área civil, mas no 4º ano da faculdade eu resolvi que a minha área seria trabalhista. E aí procurei estágios na área trabalhista e consegui um estágio no escritório trabalhista, na época muito grande, muito conhecido. Hoje não existe mais, mas é um escritório foi muito conhecido, do Mário Carvalho Jesus, que foi um advogado trabalhista histórico na Justiça do Trabalho, não só de São Paulo, como de todo o Brasil. E eu consegui um estágio lá. E o meu primeiro contato com a Justiça do Trabalho foi nos balcões das secretarias das juntas de conciliação e julgamento, na época, onde eu ia ver processo como estagiário. E depois, ainda como estagiário, eu comecei a fazer minhas primeiras audiências. Meus primeiros contatos, então, foram no balcão e depois em audiência como estagiário. E depois, como advogado, continuei fazendo esse trabalho. Existem alguns episódios, né? Alguns episódios. Eu, como advogado, quando comecei, me formei em 77, e comecei, então, a exercer advocacia, não mais como estagiário, no escritório Mário Carvalho Jesus. Esse escritório era um escritório de advocacia trabalhista que advogava só para trabalhador, não fazia advocacia empresarial. E era um escritório ligado a um movimento social que se chamava, na época, Frente Nacional do Trabalho. Era a época ainda da ditadura militar, então vocês devem imaginar quanto era difícil o trabalho nessas organizações populares, nesses movimentos sociais. Mas, por conta disso, eu comecei a ter uma advocacia, não só a advocacia do dia a dia, como qualquer advogado, da advocacia fazendo audiências, recursos, sustentação no tribunal, atendendo os reclamantes, mas passei a ter também uma advocacia muito ligada aos movimentos sociais, sobretudo em movimentos de greve. Eu atuei bastante em movimentos de greve nesse período da advocacia do Mário Carvalho Jesus. Depois, eu comecei a ter uma advocacia sindical maior e passei a atuar muito em negociação coletiva e em dissídios coletivos. E tem um episódio que foi marcante nesse período, deve ter sido em 1984, 85, eu acredito que seja por aí. Eu era advogado do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas de São Paulo. Eu e mais 2 que são desembargadores ainda hoje no tribunal, mais 3 que são desembargadores, o Manuel Ariano, a Silvana Ariano e a Kyong Mili. E mais um, o Salvador Laurindo. 4 que hoje são desembargadores. Na época nós éramos advogados do Sindicato dos Químicos. E numa dessas negociações coletivas, eu nunca me lembro, isso transformou-se num dissídio coletivo, e nós vamos fazer então audiência de conciliação do dissídio coletivo no Tribunal Regional. O presidente era o já falecido, como é que era o nome dele? O Pedro, não estou lembrando agora o nome inteiro dele, foi o presidente do tribunal, Pedro, não era o Júlio Araújo Franco, depois ele foi presidente do Tribunal da 15ª Região também. Não me recordo exatamente o nome dele. Mas nós começamos lá a audiência de conciliação com os representantes dos sindicatos patronais
Essa audiência começou às 1h e acabou às 3h, às 3h. Eu lembro que o presidente do tribunal ficou lá participando intensamente da audiência até às 3h, porque nós fazíamos as negociações, nós consultávamos a Assembleia, que estava em Assembleia Permanente, os trabalhadores, vínhamos com a contraproposta, ao mesmo tempo o sindicato patronal consultava a Assembleia, que estava em Assembleia Permanente também, e nós fomos fazendo essa negociação e ela durou até às 3h, às 3h foi fechado um acordo nesse dissídio coletivo. É um exemplo, era um período que nós estávamos começando a inovar, e acho que o nosso grupo de advogados ajudou bastante nisso, a inovar essas negociações coletivas, esses dissídios coletivos. Esse foi um episódio marcante. Tem alguns outros, mas esse eu me lembro bem. Bom, teve episódios pessoais, né, como advogado em audiência. Tem um episódio que foi famoso, todo mundo conhece. É um juiz hoje aposentado, que hoje é meu amigo, inclusive. Mas na época eu era advogado, e ele era um juiz muito rigoroso em audiência, muito duro em audiência. E ficou famoso isso, quando eu era advogado, eu era meio conhecido, se outros falarem nessa época, vão mencionar isso, eu tinha o cabelo muito comprido e usava uma bolsa de couro, terno, bolsa de couro, cabelo comprido. Então eu era meio conhecido por ter essa figura. E com esse advogado, eu fiz uma audiência, uma segunda audiência, eu comecei a ter incidentes com ele, até que, de um certo momento, esse juiz se declarou impedido para qualquer audiência que eu participasse. Eu não podia mais participar de audiência com esse juiz. Então, todos os processos que eu tinha, eu ia lá, ele se dava por impedido, mandava vir outro juiz, e ele não fazia audiência comigo. E isso ficou famoso, todo mundo sabe disso, eu não quero mencionar o nome do juiz, porque depois eu virei juiz e virei amigo desse juiz, inclusive. E depois nós falamos muitas vezes disso, brincamos sobre isso. Ele é um juiz já aposentado há bastante tempo e já brincamos sobre isso, mas ficou famoso na época que eu não podia ir naquela junta de conciliação e julgamento porque o juiz se dava por impedido. Depois nós tivemos episódios em greves também, grandes greves, que também se transformaram em processos de dissídios coletivos. Mas acho que esses episódios talvez sejam os mais marcantes. Eu tomei posse em juiz em 88, já estava na época da abertura, poucos meses antes da Constituição de 88. Então, não tenho uma experiência como juiz na época da ditadura militar. A minha experiência foi como advogado. E como estagiário e estudante, porque eu participei muito dos movimentos estudantis também na década de 70. A relação propriamente com o tribunal, a advocacia do dia a dia, a advocacia individual, um reclamante, reclamada, essa era uma advocacia que transcorria normalmente. Não havia nenhum aspecto muito peculiar nessa advocacia do dia a dia. Nesse aspecto, não vejo não via no tribunal nenhuma posição mais autoritária. A maior dificuldade, sem dúvida, era na advocacia, vamos dizer, coletiva, nos movimentos sociais. Aí sim, porque, especialmente no início da década de 80, final da década de 70, início da década de 80, os movimentos sociais, sobretudo as greves lá na região do ABC, do início da década de 80, foram movimentos sociais importantes na história do Brasil e na história da abertura, da derrubada da ditadura. A classe trabalhadora teve um papel importante nisso. E por isso eles também foram muito reprimidos. Foram movimentos, vocês devem lembrar, talvez vocês não, que vocês são novos aqui todos, mas o próprio Lula, que é presidente da República, foi preso na época dessas greves. Eu me lembro do Lula falando que ele tinha sido preso e ele foi para a cadeia, estava lá preocupado porque foi preso, chegou mais outras lideranças, não sei o quê, e tinha um advogado de presos políticos famosos na época, que era o José Carlos Dias. Era um advogado famoso, ele tinha certo contato lá com o escritório que eu trabalhava, ou até hoje é advogado, aí na ativa. E aí eles estavam lá presos e chegou o José Carlos Dias. Eu falei, puxa, doutor, ainda bem que o senhor chegou, nós estávamos preocupados. Eu falei, acho bom vocês ficarem mais preocupados, porque eu também estou preso. Ele chegou preso também. Foi um período difícil.
tive certas situações em greves, na atuação do sindicato, em que nós enfrentamos realmente repressão mais policial, mais militar do que propriamente com o tribunal. Mas o Tribunal Regional do Trabalho, na época, tinha uma direção mais autoritária. Em alguns momentos, alguns presidentes foram vinculados ao regime militar, então o tribunal tinha, com relação à greve, uma postura bastante autoritária. O tribunal julgava ilegal qualquer greve, mandava reprimir. No final da década de 70, década de 80, foi um período em que a Justiça do Trabalho teve uma postura autoritária em relação aos movimentos sociais, aos movimentos grevistas. Para vocês terem, na época também, o sindicato era um sindicato controlado, era muito mais do que é hoje, ainda é, no Brasil o nosso sindicalismo não é livre ainda, totalmente livre. Mas na época o sindicato era todo controlado, a eleição sindical era toda controlada pelo Ministério Público do Trabalho, era o Ministério Público do Trabalho que era autoridade na eleição sindical. Era um período ainda bastante autoritário, mas os movimentos sociais cumpriram esse papel, de certa forma, romperem com esse autoritarismo, com esta postura um pouco reflexo da ditadura, mas não só da ditadura do período, é um pouco reflexo de uma certa história autoritária do nosso movimento sindical. O nosso movimento sindical tem um histórico de controle estatal em cima dele muito forte. Mas eu tive episódios interessantes. Eu me lembro quando também, na época dos sindicatos químicos, uma greve que teve nos sindicatos químicos, e quando tinha greve, as greves eram todas meio... Não tinha muito jeito de fazer greve que não fosse ilegal, porque a greve era muito controlada na época, né? Então não tinha muito... Só em 88 é que a greve foi reconhecida como um direito do trabalhador na Constituição. Antes de 88, a greve era... Fazer uma greve legal era praticamente impossível. A lei de greve inviabilizava o exercício de greve. Mas os movimentos sindicais faziam as greves meio na marra, né? E eu me lembro que nas greves, o Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria do Trabalho, ela também fiscalizava as greves, ela ia, né, fiscalizar as greves. E como era um período de muita efervescência, tinha muita coisa, e nem sempre os procuradores da época estavam muito afim de ir nas greves, eles delegavam para alguém a função de, pela Procuradoria, fiscalizar a greve. E aí nós íamos ter uma greve lá que se deflagrava numa empresa dos sindicatos químicos, e a gente viu que a polícia ia chegar pesada nessa greve. O pessoal da diretoria veio falar com a gente, com o jurídico, olha, parece, vai ter, os trabalhadores vão parar, essa empresa está com situação de acidente de trabalho, de problemas de saúde lá, seríssimos, os trabalhadores vão parar. A diretoria do sindicato vai apoiar, vai estar lá, vai ter piquete, mas a gente sabe que a polícia, nesse caso, vai chegar batendo porque a empresa tinha muita relação, a diretoria da empresa tinha muita relação com a polícia. Aí nós sentamos lá e pensamos, vamos fazer uma coisa, eu vou lá na Procuradoria do Trabalho, porque eu era um advogado bem conhecido, apesar de ser um advogado de trabalhadores, eu era um advogado que atuava muito normalmente na Justiça do Trabalho, então eu era muito conhecido dos juízes, procuradores. Eu vou lá, vou falar que tem essa greve, que se eles têm um procurador para ir. Se eles não tiverem, se eles me dão uma delegação para eu ser o representante da Procuradoria na greve. Fui lá, pelo amor de Deus, vai você. Me deram a delegação e eu fui como delegado da Procuradoria fiscalizar a greve. Então, quando a greve começou, a polícia chegou já ia batendo. Olha, eu sou da Procuradoria do Trabalho, eu sou o representante, portanto, eu sou a autoridade aqui nesta greve, e vocês não vão fazer nada, vocês vão ficar aqui garantindo a segurança dos grevistas. E a polícia ficou meio desconcertada, coitado, um policial militar, quanto mais, não sei se um cabo, um sargento, mas eles estavam acostumados com a ordem de postura autoritária. Para grevista era bater, não tinha muita conversa. Grevista se batia, se dispersava, não tinha muita conversa. E eles ficaram meio, porque eles estavam acostumados a ter respaldo de qualquer autoridade para fazer isso. Eu falei, não, aqui estava com documento, lá eu sou a autoridade aqui nessa greve, estou com delegação da Procuradoria do Trabalho, vocês vão ficar aqui, sim, nós precisamos de segurança, mas para garantir a segurança dos grevistas. E aí essa greve ocorreu, foi uma das primeiras greves nos químicos que ocorreu com 100. Você lembra que um diretor do sindicato vinha depois falar para mim, com aquele policial, quando você deu aquela descompostura nele, aquele policial ficou desconcertado com aquela conversa, porque não sabia o que estava acontecendo, não entendia o que estava acontecendo. Era um período muito interessante, foi muito rico de momentos sociais, mas muito difícil também, não era brincadeira, não. Mesmo na greve do ABC,
dos metalúrgicos do ABC, eu era advogado desse escritório, desse movimento Frente Nacional do Trabalho. Eu não era advogado lá dos sindicatos metalúrgicos, não tinha uma vinculação direta. Mas se formou um fundo de greve para sustentar a greve dos metalúrgicos do ABC, um fundo grande de greve, porque os grevistas não iam receber salário e precisavam, para conseguir garantir a greve, eles precisavam receber alimentação. E se teve um movimento social muito grande em toda a cidade de São Paulo para se fazer esse fundo de greve. E a Frente Nacional do Trabalho acabou ficando encarregada como um movimento social, que tinha uma certa estrutura, uma certa organização, de fazer a organização desse fundo de greve, fazer com que o dinheiro que chegasse fosse utilizado na compra dos mantimentos, porque era tudo doação de vários movimentos sociais, e que esses mantimentos chegassem até os trabalhadores, porque a polícia fazia um certo cerco ali na região da Imigrantes para não deixar chegar os mantimentos, as coisas até os grevistas no ABC. E eu lembro que, em uma certa altura, tinha que se resolver de algum jeito de como pegar o dinheiro que estava recolhido lá no fundo de greve no ABC e chegar a fazer uma pessoa da Frente Nacional do Trabalho o cheque. Na época era cheque, não existia essa transação por internet, era em cheque isso, né? E eram cheques importantes. E eu era advogado e fazia muito plantão lá era até na igreja lá de São Bernardo. Nós tinha um grupo de advogados que não eram os advogados do sindicato, os advogados do sindicato dos metalúrgicos estavam envolvidos na negociação. Mas era um grupo de advogados de outros sindicatos, de movimentos sociais, que faziam plantões durante a noite, a madrugada, na igreja, para cobrir situações de prisão, de grevista, de violência, de sumiço de alguém, situações desse tipo. E eu fazia vários desses plantões lá. E aí eu ia para o plantão, ficava lá, passava... Isso a gente trabalhava durante o dia e de noite ia passar lá na igreja, ficava dormindo, cochilando lá pela igreja, ficava lá no plantão e atendia as ocorrências, porque os piquetes saíam muito, muito cedo, 5 da manhã, saíam os piquetes. E aí, como eu era desses advogados, o que era relacionado à Frente Nacional do Trabalho, que tinha essa função de fazer essa organização do fundo de greve, então eu saía com o cheque de lá, eu saía com o cheque com todo o valor correspondente à compra dos mantimentos que tinha que ser feita. Eu saía umas 4, acabavam os piquetes, 5, 6 horas da manhã, eu saía de lá. E eu tinha uma Brasília azul metálica, que eu tinha comprado usada. Foi o meu primeiro carro. Eu comprei usado, que é o carro que eu encontrei, era um Brasília azul metálico, parecia um carro meio de boy, assim e tal. Então eu, como tinha o cabelo meio comprido, eu tirava o terno, punha uma roupa meio de boy, óculos escuros, e saía de lá, nunca a polícia me parou. Saía, ia para a casa dos meus pais, tinha uma irmã que tinha na época seus 17, 18 anos, porque ela estava começando a dirigir. Eu ia para lá, dava o cheque para ela, e ela levava o cheque, ela cortava, pegava o cheque, quase caía para trás, porque era um valor alto para ela comprar todos os mantimentos, e ela levava o cheque para a Frente Nacional do Trabalho. E aí lá tinha um senhor que já faleceu, o senhor Armando, que eu lembro que ela falava que ela chegava na calçada, esse senhor descia com um saco plástico, fingia que não estava... Não tinha ninguém olhando, mas parecia que estava todo mundo. Abria, ela punha o cheque lá dentro, e aí eles compravam os mantimentos e conseguiam fazer os caminhões chegar lá de mantimentos na greve. E com esse fundo de greve, essas greves metalúrgicas se sustentou durante muito tempo. Aliás, foi nas organizações de fundos de greves que muitos movimentos sociais avançaram, se organizaram para depois se transformarem até em grupos de oposição sindical, que disputaram os sindicatos. Foi um período, final da década de 70, primeiros 4, 5 anos da década de 80, foi um período muito rico nos movimentos sociais no Brasil, sobretudo aqui na região de São Paulo. Eu me tornei juiz em março de 1988. Foi quando eu prestei o concurso em 87 e virei juiz em março de 88. Tomei posse no dia 11 de março de 88. Eu resolvi prestar o concurso para juiz movido por várias circunstâncias, inclusive pessoais. Quando eu comecei a advocacia, minha perspectiva era ser um advogado sindical, ser um advogado trabalhista, não
Aliás, não tinha nem imaginava que eu iria ser juiz no começo. Mas aí algumas questões me levaram. Eu comecei a estudar muito processo. No mestrado, sobretudo, pós-graduação, comecei a estudar muito processo civil, processo de trabalho, e comecei a ver a questão da justiça, da jurisdição, da importância da jurisdição, o que significa isso, nos Estados democráticos, o que significa um judiciário independente. Começou isso a me chamar a atenção. Isso foi uma circunstância que começou a me... Durante o meu primeiro período de advocacia, eu reconheço que eu devia ser um advogado um pouco impertinente com os juízes. Eu considerava meio juiz representante do Estado, daquele Estado autoritário, o que não era bem verdade. O juiz em si que estava ali no dia a dia não era isso, não. Podia ter, talvez, a administração do tribunal naquela época, ter um pouco mais essa visão autoritária, mas não o juiz concursado que estava ali atuando. Talvez eu fosse um advogado, nunca fui mal educado, nunca fui grosseiro, acho que nunca. Mas não devia ser o advogado mais simpático com o juiz. E comecei, com o tempo, a perceber essa diferença. O que era o papel do juiz, comecei a olhar o juiz de uma forma diferente. Aí também algumas circunstâncias pessoais. Eu gostei muito de ter trabalhado no movimento sindical, tenho grandes amigos até hoje do movimento sindical, mas o sindicalista é muito bom no movimento sindical, mas é um péssimo patrão. É muito difícil você ser um profissional no movimento sindical. A relação é muito difícil, isso também desgastou bastante, estava muito cansado disso. E aí, mais algumas circunstâncias familiares, pessoais, estava casado, ia ter meu primeiro filho, eu comecei a ver a preocupação também profissional. Ou eu desenvolvi um escritório de advocacia mais amplo, atendendo trabalhadores, mas também fazendo uma advocacia empresarial, que, aliás, é uma outra coisa que, no começo da minha advocacia, achava advogar para a empresa, advogar para o outro lado. Depois eu vi que não, que a advocacia empresarial também tem um papel, que o empregador também tem um papel nessa relação. E eu teria que desenvolver uma advocacia que poderia. Tinha vários colegas, amigos, até hoje, que queriam comigo desenvolver uma advocacia, mas eu comecei a ficar atraído pela ideia do concurso. Mas eu não tinha muita possibilidade, inclusive pessoal, eu não tinha dinheiro, não era uma pessoa com patrimônio, até hoje não sou, mas não tinha realmente nenhuma condição financeira de parar de trabalhar para prestar concurso. Então eu fiz uma coisa, vou fazer um concurso. Ou eu passo nesse, ou eu vou para a advocacia. E aí me entrei no concurso, 11º concurso, que ocorreu no ano de 87, estudei para burro, o meu filho nasceu nessa época, ele passava a noite chorando, o que me fazia estudar a noite toda. Então, com isso eu consegui estudar, e passei no concurso. E consegui passar com uma boa colocação, porque no meu concurso, inicialmente, só tinha 5 vagas. Depois, abriram mais vagas e todos que foram aprovados tomaram posse. Mas precisaria estar entre os 5 primeiros para poder tomar posse imediatamente. E eu não tinha condições porque passando no concurso, a minha advocacia parava. Eu não tinha muita condição de ficar esperando. Não tinha condições financeiras de ficar esperando. Então, mas consegui passar entre os 5 primeiros. E aí, virei juiz. E não me arrependo nem um pouco. Pelo contrário, apesar de ter gostado muito da advocacia, foi na função de juiz que eu me encontrei, que eu achei o meu lugar. Minha primeira atividade, eu sempre falo brincando isso, minha primeira atividade como juiz do trabalho foi em um Boca Livre da AMATRA, Associação de Juízes. Boca Livre é o nome que se dá à reunião social que os juízes fazem na associação. Uma vez por mês, o pessoal vai lá beber alguma coisa, comer alguma coisinha, bater papo, é uma reunião social. Nós tomamos posse no dia 11 de novembro, à tarde, no gabinete do saudoso juiz Rubens Ferrari, que foi presidente do tribunal na época. E fomos em 5. A Kátia Lungov, também falecida precocemente, também faleceu há alguns anos. A Kátia Lungov, o Sérgio Junqueira, que é desembargador no tribunal até hoje. Eu, a Cristina Fisch, que é desembargadora, acho que ela está até pedindo aposentadoria, mas é desembargadora, e o Enio, que já se aposentou há bastante tempo e é advogado. Nós tomamos posse, nós 5 lá. E era o fim da tarde, fomos designados para as juntas. Na época não existia hoje o juiz que é designado, ele tem um período de formação que ele vai para Brasília, depois ele vem aqui em São Paulo, tem um curso, acompanha durante um tempo, na época não tinha nada disso, ele é designado, e ia lá se virar com o juiz que você foi designado. Mas era o fim da tarde, não era possível mais ir para as juntas, e estava o presidente da AMATRA,
que desembargador aposentado Décio Daidoni, que era o presidente da Matra na época, ele estava lá. E ele veio conversar com a gente, ó, a Matra, nós nem sabíamos direito o que era a Matra, Associação de Juízes, tal. E hoje, coincidentemente, vai ter um Boca Livre da Matra. Os juízes vão lá se reunir, vão se reunir, ele explicou que era um Boca Livre, uma reunião social, o pessoal vai lá tomar alguma coisa, bater papo, descompromissado. E aí, nós saímos da posse e fomos para o Boca Livre. Então, minha primeira atividade como juiz foi ir a um Boca Livre da Matra. Agora, no dia seguinte, eu fui para a 21ª Junta de Conciliação e Julgamento. E cheguei lá, a juíza, a gente, veja só, né, vai ficando mais velho, vai passando o tempo, a gente começa a falar das pessoas das saudosas, né, porque a juíza, uma pessoa muito querida, Maria Cristina Cambiac, também faleceu muito precocemente, ela faleceu muito jovem. Quem a conheceu se lembra dela com certeza, foi uma pessoa realmente muito especial. E ela já estava, na época, já com, vamos dizer, debilitada pela doença, não estava mais em perfeita condição de saúde, mas era uma ótima juíza. Eu tinha feito audiência com ela como advogado uma semana antes. E cheguei lá, me apresentei. Ela me olhou e falou, mas você, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu sou o juiz. Porque eu, como advogava muito, eu fazia muita audiência, eu era conhecido como advogado, ela ficou meio, bom, olha, nem sei direito o que fazer, faz o que você quer fazer. Você quer fazer sentença, quer fazer audiência, o que você quer fazer? Tal. Olha, se a senhora não tiver objeção, eu já sentaria e começaria a fazer as audiências, já quero ir logo. Eu falei, não, perfeito, para mim é ótimo, porque eu tenho um monte de processo para julgar, você fazendo as audiências, eu fico aqui liberar para julgar os processos. E fui lá e sentei na mesa de audiência. E eu me lembro até hoje, porque o primeiro processo que eu peguei, eu abri, era um processo muito simples, era o cancelamento de uma suspensão de um trabalhador. Só tinha um pedido, que é raríssimo na Justiça do Trabalho, que era cancelamento da suspensão. E foi o primeiro processo. Eu sentei, abri o processo, olhei para o advogado da reclamada, olhei para o advogado do reclamante, eu conheci os dois, inclusive, e naquela hora eu percebi, eu até falei isso na solenidade lá do tribunal, naquela hora eu percebi que eu tinha encontrado o meu lugar. Foi naquela hora. E aí fiz a primeira audiência um pouco inseguro, mas logo eu entrei no ritmo. Você tinha falado a advocacia, para mim, me ajudou muito a ser juiz. Me ajudou demais a ser juiz. Eu ter sido advogado foi essencial para ser juiz, para compreender que as partes estão ali, têm um direito, que o juiz não é mais do que ninguém ali, são apenas funções diferentes. O juiz tem uma função de dirigir o processo, ele tem que exercer essa direção, mas que ninguém é mais do que ninguém ali, que, sobretudo, o que interessa no exercício da jurisdição é o jurisdicionado, são as partes que estão ali. Como desembargador, aqui é uma coisa interessante. Na verdade, eu não gosto do termo desembargador. Quando se resolveu designar os juízes de tribunais federais, que são regionais federais, e do trabalho, como desembargador, porque os do Tribunal de Justiça têm esse nome, eu fui contra isso. Aliás, acho que devia tirar o nome de desembargador, inclusive dos juízes dos tribunais de justiça também. Isso é coisa da colônia no Brasil, essa coisa de desembargador, isso não é pomposo, é tudo juiz. Se vocês forem a um país, qualquer país da Europa, Estados Unidos, a Corte Constitucional, que seria o nosso Supremo, o nome é juiz. Não existe esse negócio de juiz, desembargador, ministro, isso é uma coisa meio... Sempre fui com o nome, eu acho que todos são juízes. E juiz você é juiz na vara, você é juiz no tribunal, apenas atribuições diferentes, mas você é juiz em qualquer lugar. E eu, como juiz, sempre assim, gostava muito da audiência, do contato com as partes. Acho que é ali que se faz o processo. Acho que o juiz que está no contato com as partes é o juiz que faz o processo. Um bom juiz na audiência, na preparação do processo, ajuda demais a solucionar um processo com justiça, de uma forma correta. E eu, quando eu passei para o tribunal, para desembargador, no primeiro momento, eu já vinha sendo convocado como substituto há alguns anos, então não era uma coisa também, uma surpresa. Mas mesmo como convocado, eu senti um pouco falta porque o desembargador não tem esse contato com as partes. No tribunal, as partes são apenas o nome nos autos do processo. Algumas partes são conhecidas que são grandes empresas, que estão sempre lá, os fregueses da Justiça do Trabalho, as grandes empresas que estão lá sempre, e você conhece. Mas
você conhece o nome, você não está vendo as pessoas. Isso, para mim, foi uma coisa que eu sempre estranhei um pouco. Eu não vou dizer, também não vou ser, seria um pouco de hipocrisia dizer que eu não gostei de ir para o tribunal, que eu queria ficar. Eu gosto muito de fazer audiência, eu gosto muito de camarão também, mas eu não gosto de uma dúzia de camarão por dia. Eu gosto muito de fazer audiência, mas não gosto de fazer 20 audiências por dia. Porque é isso que um juiz de primeira instância faz na Justiça do Trabalho. É uma sobrecarga de trabalho muito grande. Então, de fato, ir para o tribunal, ter me aliviado um pouco dessas audiências, ter só fazer o julgamento, é muito trabalho também, tem que fazer lá no tribunal o dia todo, mas é um trabalho um pouco menos desgastante do que a audiência. Agora, no tribunal, como desembargador, os grandes episódios estão ligados a processos muito especiais que você julga pela questão jurídica em si, né? Então, algumas questões importantes, ação civil pública, movida pelo Ministério Público do Trabalho, algumas questões relacionadas à exploração do trabalho do menor, do trabalho escravo. Mas, aliás, no trabalho escravo não peguei nenhuma importante, eu peguei de trabalho de menor. Algumas ações em que o sindicato atua como substituto processual, mas as ações mais, assim que eu diria, que me marcaram mais no tribunal foram questões de algum outro processo individual. Eu peguei um caso muito sério de um trabalhador que faleceu num acidente de trabalho, uma situação foi dramática mesmo, em uma ação indenizatória para esse trabalhador. Esse foi um caso marcante que eu vi o que significava, porque era um trabalhador jovem, foi um rapaz de 20, 21 anos, foi sugado por uma máquina mesmo, literalmente foi sugado pela máquina. Eu acho que essas ações, algumas ações individuais mais específicas, me marcaram mais do que as grandes ações coletivas em que eu atuei como desembargador. Comecei na 21ª Junta, que eu disse, era naquele prédio da Casper Libero, que era um prédio alugado pela Justiça do Trabalho. Ficava ali na Avenida Casper Libero. Depois trabalhei bastante tempo, fui juiz bastante tempo. Bom, como advogado também, atuei muito nesses prédios. Depois atuei muito como juiz no prédio da Ipiranga, que também era um prédio alugado. E o meu maior período na primeira instância, aliás, foi no prédio da Rio Branco, que ainda hoje é prédio do tribunal. O prédio da Rio Branco hoje lá tem arquivo, acho que é arquivo morto, tem os arquivos lá. Ali tinham muitas juntas de conciliação e julgamento. Eu atuei muito tempo como substituto na 43ª época, junta de conciliação, ainda não era a vara do trabalho. E depois atuei muito tempo na 35ª, onde eu fui titular. Então, eu atuei muito tempo nesse prédio. E depois, quando eu fui presidente da Matra, a Matra era nesse prédio da Rio Branco. Então, eu trabalhei muito tempo nesse prédio da Rio Branco, que está desativado, está só com os arquivos mortos, arquivo morto. Também, quando eu fui juiz em Barueri, substituto muito tempo, era um prédio em Barueri que não é mais. Era uma vara só, uma junta só, hoje são mais. É um prédio que não existe mais. Esses prédios eram prédios... É inacreditável a gente pensar que a gente trabalhava nessa situação. É que não dá para ir lá mais daquela situação, mas eram prédios que não tinham a menor condição de abrigar a junta de conciliação. Era alternativa. Veja, eu não estou pondo culpa no tribunal de forma nenhuma, é que não tinha alternativa. O tribunal tinha que instalar as juntas e instalar onde podia conseguir alugar aqueles prédios. Mas eram prédios sem condições. O prédio da Rio Branco, se tivesse um dia algum acidente lá, alguma coisa, nossa, ia ser uma tragédia. Ia ser uma tragédia. Aliás, nesse episódio, na época da Rio Branco, teve um período de moda que tinha alarme de atentado à bomba, né? Então mandava evacuar o prédio, tinha um alarme, descia todo mundo. Aí depois, mais uma semana seguinte, tinha um alarme, descia todo mundo. Aí depois até começou a ficar meio sem graça, o pessoal já começou a não descer mais. Mandava descer, mas o pessoal ficava, vou ficar escondido aqui, porque não tem... Mas eram prédios realmente sem nenhuma estrutura. A construção do prédio do Fórum Rui Barbosa, com todos os problemas que envolveu, e gravíssimos que envolveu, que trouxeram para o Tribunal Regional do Trabalho uma coisa muito ruim, foi um período muito difícil, mas o prédio do Fórum Rui Barbosa era absolutamente necessário na época. Hoje já está sobrecarregado também, mas era na época absolutamente necessário. São outras condições. Quem vai lá hoje, os juízes que trabalham lá hoje, não imaginam a situação que nós tínhamos nesses prédios antigos. Eram prédios realmente...
Mas aconteceu muita coisa. Eu lembro de ficar preso nesses elevadores. O elevador da Ipiranga, uma vez, nós estávamos, porque ali os elevadores vão todos juntos, né? Juiz, advogado, partes. O Fórum Rui Barbosa hoje tem o elevador separado para o juiz, mas eram todos juntos, e também não há o menor problema, só que eram 2 elevadores para aquele bando de gente. Eu lembro uma vez que nós estávamos no elevador da Ipiranga, era uma assessorista, era uma mocinha, parou no 5º andar, ele não parava em todos os andares, porque era muita gente, ele parava no 2º, no 5º, no 9º e no 14º. Você tinha que descer ali, e ali você ia de escada. Parou no 5º, estava lotado, ninguém desceu. Aí tinha uma advogada com um reclamante. Não, eu vou entrar. A mocinha falou, está lotado. Não, que eu vou entrar, porque ele entrou, a mocinha ficou meio assim, entrou, não tinha mais como, já estava tudo apertado, não tinha mais. Foi até o 6º, parou e despencou. A sorte é que ele tem uma trava de segurança no quarto. Ele despencou até o quarto. Ele parou ali. Aí parou, quando abriu a porta, essa advogada, ela por muito pouco, ela não foi linchada ali. Que ela ouviu aquele dia a advogada, mas foi ali. Esses elevadores, para quem tem medo de elevador, realmente não era recomendável. Não era recomendável. Mas esses prédios foram prédios históricos na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho funcionou muito tempo nesses prédios, né? Então, o Alfredo Issa, eu já não trabalhei. Quando o Alfredo Issa foi instalado, ali ficou a sede da Amatra Social. Então, eu era presidente da Amatra na época, e então eu ia muito lá para os eventos, mas não era um prédio que eu frequentava habitualmente. Então, mas me dava um pouco a impressão do Alfredo Issa de ser um pouquinho melhor que os demais. Tem uma estrutura ele é um pouquinho mais espaçoso que os demais. Mas sofria dos mesmos problemas. Outro que eu não conheci, que dizem que esse era terrível, esse eu nunca entrei. Já não estava mais aqui em São Paulo, estava em Caieiras. Foi o da Aurora. Esse eu não conheci. Dizem que foi terrível esse prédio também. Olha, foi uma situação muito difícil para todos os juízes. Evidentemente foi muito difícil. Porque era uma situação conflitante. De um lado, todos sabiam da necessidade de construir o prédio, que era necessário um prédio para instalar, com condições de trabalho dignas para os servidores, para os juízes, para os advogados, para as partes que vão, ter condições dignas do trabalhador, do empregador que vai lá, ter um lugar para ficar, para se sentar. Todos sabiam da necessidade de construir o prédio. Então, era uma necessidade. Agora, o período em que isso ocorreu foi um período muito difícil da Justiça do Trabalho. Foi um período muito duro. Já não era a época da ditadura militar, mas a Justiça do Trabalho, nesse período, a direção do tribunal, não todos, nós tivemos excelentes presidentes nesse período também, mas, sobretudo, na gestão do Dr. Nicolau, que acabou se envolvendo nisso, foi um período muito duro. O Dr. Nicolau era realmente um presidente autoritário, com perfil autoritário, ele tinha origem no regime militar, a sua origem é do regime militar, e foi um período particularmente duro para mim e para mais alguns colegas meus, porque nós estávamos na direção da Amatra, da Associação de Juízes. E nós tínhamos um conflito grande com a direção do tribunal nessa época. Nós tínhamos muita dificuldade de relação, não tanto por conta do problema do prédio, que isso nem chegava na gente, nós nunca tivemos acesso sequer ao que acontecia na construção do prédio, mas era um período muito difícil, era o período ainda da representação classista. A representação classista era uma instituição que trouxe muitos problemas para a Justiça do Trabalho. Então, nós, na direção da Amatra, tínhamos ainda um conflito maior, porque, de um lado, nós trabalhávamos muito na associação, nós ficamos marcados até, um grupo de juízes, eu, mais alguns colegas, ficamos marcados na época como juízes meio radicais, que atuavam contra o tribunal, porque nós falávamos muito na necessidade de transparência, na necessidade de democratização do judiciário, lutávamos contra a representação classista, então nós ficamos até muito marcados. Alguns juízes que falaram, demorou muito para essa marca desaparecer, para esse grupo de juízes.
E, ao mesmo tempo, a gente via começou a ser um certo movimento de imprensa, de mídia, que a mídia também precisa ter muito cuidado em alguns momentos, ela gosta de escândalo, gosta de forçar até, e era um conflito para nós, porque de um lado nós vimos necessidade da construção do prédio, e ao mesmo nós vimos necessidade de que se investigasse, se averiguasse o que estava acontecendo. Para que se tivesse coisa errada, como depois se demonstrou que tinha, se punisse os culpados, se não deixasse isso ficar embaixo do pano, não deixasse isso passar. Porque, na época, hoje em dia, essas coisas, nós estamos vivendo esse período de investigação, é muito mais, hoje a investigação corre muito mais livremente. Hoje, o Ministério Público, o Judiciário, tem muito mais independência para investigar. Não tem comparação à época. Nós já tinha acabado a ditadura militar, mas nós tínhamos resquícios, tinha acabado há 4, 5 anos antes. O Estado ainda era um Estado autoritário. Era muito difícil você fazer esse tipo de investigação. E para todos os juízes, foi um constrangimento na época, porque foi um período em que você falava que era juiz do trabalho e quase que você punha o carimbo que você estava envolvido ao mesmo tempo. E nós tínhamos isso em duplo, porque dentro da Justiça do Trabalho nós éramos vistos como radicais, como quem lutava contra a administração do tribunal. E qualquer pessoa que eu conhecia fora da Justiça do Trabalho falava que a Justiça do Trabalho era a piada, né? E aí, como é que está lá? Como é que está lá o prédio do Lalau, entende? Como é que está lá? Então, era um período muito difícil, foi muito, mas acho que foi absolutamente essencial não só para a Justiça do Trabalho de São Paulo, para o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, dentro de ter passado por isso, foi essencial não só para isso, foi essencial para, acho que, institucionalmente para o país. Eu acho que foi, talvez, um dos primeiros episódios que impulsionou essa ideia de que o Estado, como um todo, precisa buscar e lutar pela transparência perante a sociedade. Sem entrar no histerismo, eu não gosto desse histerismo de corrupção, de virar mas sem entrar no histerismo, mas a questão da transparência. E o Poder Judiciário todo, nesse aspecto, quem conheceu o Poder Judiciário da década de 70, 80 e o de hoje, ele avançou muito nesse aspecto da transparência. Tem muita coisa ainda para avançar, mas ele avançou muito. Esse episódio eu acho que foi muito importante nisso. Foi um episódio importante. Eu tive uma atuação bem grande nesse episódio, em todo esse momento. Não eu somente. Nós temos um grupo de juízes aqui de São Paulo e de outros estados. Aqui de São Paulo, o De Luca, Carlos Moreira De Luca, que se aposentou já há algum tempo, a Beatriz de Lima Pereira, que é a atual corregedora do tribunal, a Lisete Berrido, que é desembargador, o desembargador Malhadas, José Oliveira Malhadas, o Carlos Uzec, lembrando assim de cabeça agora, de memória, a juíza Sueli Tomé, o juiz Vili Santilli, o pessoal que compôs a diretoria da Matra nesse período. Numa geração anterior, não nossa, mas anterior, teve o grupo do Carlos Orlando Gomes, que também lutou bastante quanto a isso. Tem um grupo de juízes que atuam em outros estados também, alguns que estão até no TST hoje. E eu realmente tive uma atuação, eu participei bastante disso. No meu período como presidente da Matra, nós tivemos uma atuação até bastante agressiva em relação à questão da representação classista. A representação classista, da forma como estava, era inconcebível prosseguir. Ela estava trazendo prejuízos muito sérios à Justiça do Trabalho, ao movimento sindical e ao erário público, ao dinheiro público. E ela não podia prosseguir do jeito que estava. E não podia prosseguir. É um instituto que tem sua origem, na sua origem é uma origem já comprometida, porque é uma ideia mesmo de cooptar o sindicalismo pelo Estado. E aqui no Brasil, acabou se desenvolvendo de uma tal forma que tinha virado um clientelismo, um cabide de emprego, uma coisa realmente que não tinha mais condição de prosseguir. E estava trazendo sérios prejuízos à Justiça do Trabalho.
sérios prejuízos. A Justiça do Trabalho estava com a sua imagem absolutamente comprometida por conta da representação classista. Então foi realmente uma luta muito grande de vários juízes. Eu lembro tantas vezes de as pessoas falarem para a gente, olha, é um sonho, isso é bobagem, nunca vai cair a representação classista, nunca vai extinguir. Quantas vezes eu ouvi, eu também sou contra, mas é bobagem ficar lutando, eles estão aí, é melhor tratar de se acostumar, tentar ver como isso funciona, porque nunca vai cair a representação classista. E o nosso grupo falava, vai cair sim, vai cair se nós tivermos um trabalho sério, organizado para isso. Então foi um período de trabalho muito grande, muito difícil também, porque nós tivemos uma enorme resistência de grupos dentro da própria Justiça do Trabalho. Tivemos que ir muito ao Congresso Nacional, muito ao Palácio do Planalto, muito à imprensa, para mostrar para a imprensa, olha, é isso que está acontecendo. É uma coisa que eu me lembro quando eu era presidente da Matra, que eu fui chamado pela direção do tribunal, porque eu ia a um programa na TV Cultura de debate sobre a representação classista. E fui chamado para pedirem para mim para eu não ir. Que isso a gente tinha que resolver dentro de casa, que roupa suja se lava em casa, que não se deve expor isso em público. E eu lembro que eu falei, olha, eu acho exatamente o contrário. Eu acho que o tribunal não é nosso, não é nossa casa, para a gente lavar a roupa suja em casa. O tribunal é um órgão público, é da sociedade. Portanto, se tem roupa suja, ela tem que ser lavada em público, na sociedade. E eu lembro que eu fui a esse programa de debate, debati com um representante classista, que hoje encontro, é advogado, amigo meu, mas debati na época, ele era juiz classista. Eu nunca tive, eu faço questão, nunca tive problema pessoal com o juiz classista. Ao contrário, os juízes classistas que trabalharam na minha junta, comigo, como juiz, todos eu tive amizade e alguns mantive amizade até depois da extinção da representação classista. Até depois alguns me procuram, a gente sai às vezes para jantar. Nunca foi um problema pessoal, meu problema era institucional, era contra a instituição. E eu acho que a extinção da representação classista é um dos episódios que mais transformou a Justiça do Trabalho, para melhor, para melhor. É um dos episódios que mais transformou. A Justiça do Trabalho provavelmente não existiria se continuasse a representação classista. Havia um movimento de extinção da Justiça do Trabalho. E a representação classista tinha muita importância nesse movimento de extinção. E eu acho que a extinção da representação classista trouxe, de um lado, a demonstração de que o juiz do trabalho, como qualquer juiz, mesmo tendo uma visão social da sociedade, mas como qualquer juiz, o juiz do trabalho tem necessariamente que ser um juiz imparcial. Não quer dizer que ele não esteja comprometido com a função social da lei, mas no caso concreto que está ali na frente dele, o juiz, como qualquer juiz, o juiz do trabalho não pode ter preferência para um lado ou para o outro, ele tem que ter uma imparcialidade. Não é neutro, nenhum juiz é neutro. Neutralidade é o juiz passivo, não é isso. O juiz, é um órgão do Estado, é um juiz ativo que tem interesse na melhor solução do processo e deve batalhar por isso. Não é neutralidade, mas é a imparcialidade. Isso, o fim da representação classista, acho que trouxe de volta essa ideia de que o juiz sobretudo o juiz do trabalho, é um juiz imparcial. Um juiz ativo, interessado na solução do processo, interessado na justiça social, mas no caso concreto, um juiz imparcial. E trouxe para a Justiça do Trabalho um alívio um pouco. Nós temos, como qualquer órgão do Estado, tem problemas de orçamento, mas havia um desperdício de dinheiro numa instituição que não funcionava e que pôde ser revertido para algumas coisas que podem funcionar. Eu acho que a Justiça do Trabalho tem dois grandes momentos de transformação na Justiça do Trabalho nos últimos anos. Teve momentos mais anteriores que eu não vivenciei. O fim da representação classista e depois a emenda constitucional 45. São os dois grandes momentos de transformação da Justiça do Trabalho. Então, a emenda 45 é quase que uma consequência desse primeiro momento. Até enquanto existia a representação classista, a Justiça do Trabalho era vista muito como uma justiça meio... quase nem como poder judiciário. Um pouco de preconceito. É preconceito porque é a única justiça em que o pobre é o autor da ação. Isso há agora, hoje na Justiça Estadual, também já tem, hoje com o Código de Defesa do Consumidor, hoje todo o Poder Judiciário tem muito mais abertura e tal. Mas, sem dúvida, nos tempos mais antigos, a Justiça do Trabalho tinha um preconceito exatamente porque o autor da ação era o mais pobre, o que normalmente não ocorre, o mais pobre normalmente é réu da ação.
Houve sempre preconceito elitista contra a Justiça do Trabalho, mas a Justiça do Trabalho contribuía para esse preconceito. Com a representação classista, com aquela forma meio sem técnica de a coisa acontecer muitas vezes, aquilo trazia uma imagem para a Justiça do Trabalho muito desgastante. Com o fim da representação classista, se deu uma certa relevância a esse aspecto de que o Poder de Justiça do Trabalho faz parte do Poder Judiciário, como qualquer órgão do Poder Judiciário, tem um aspecto técnico importante. Um bom juiz não é bom juiz se ele não tiver uma visão social, não aplicar a lei tendo em vista a sua função social, para qualquer ramo do direito, sobretudo para o direito do trabalho. O juiz tem que ter essa sensibilidade social, mas nenhum juiz também é bom se ele não for um bom técnico, se ele não conhecer processo, se ele não conhecer a lei, se ele não estudar. Juiz que se esconde um pouco na demagogia não é bom juiz. Então o juiz teve visão social, mas precisa ser um bom técnico. E eu acho que com a extinção da representação classista, esse aspecto da Justiça do Trabalho aí passou a se desenvolver um pouco mais. Porque a Justiça do Trabalho tem, sim, o direito do trabalho não é um direito simples, é um direito complexo, o processo do trabalho também, e que a justiça precisa ter, sim, uma abordagem técnica disso, sem cair no exagero, no tecnicismo puro, no juiz de seis, nada disso, mas ter, sim, uma abordagem. Isso foi uma coisa importante. Isso trouxe para a Justiça do Trabalho uma postura, uma imagem de um órgão do Poder Judiciário, que propiciou depois, veja a mudança, se vocês pegarem 1996, 97, a proposta no Congresso Nacional era de extinção da Justiça do Trabalho. Foi a proposta do senador Antônio Carlos Magalhães, 96, 97, foi a extinção da Justiça do Trabalho. Não extinguiu a representação classista. Nem 10 anos depois, em 2005, a proposta foi de ampliar enormemente a competência da Justiça do Trabalho. Veja a mudança de imagem da Justiça do Trabalho, de um órgão que era desprezado e que se queria extinguir, para um órgão que se ampliou a competência, verificando a importância de ter um ramo do Poder Judiciário mais especializado não só num aspecto da relação de trabalho, que é a relação de emprego, mas no campo todo da relação de trabalho, que é muito mais abrangente do que a relação de emprego. Então vejam como esses dois momentos são importantes. A representação classista trouxe uma nova imagem. E isso possibilitou depois que se fizesse uma emenda constitucional e ampliasse a competência da Justiça do Trabalho, para que a Justiça do Trabalho passasse a cuidar de todos os aspectos da relação de trabalho, não apenas de um aspecto, que era a relação de emprego. E isso acho que trouxe, eu sempre falei, desde a época que teve a emenda 45, detesto briga de poder entre órgãos do Poder Judiciário. Ampliou a competência da Justiça do Trabalho, isso aumenta nosso poder, detesto isso. Na época ficou brigando muito Justiça do Trabalho com Justiça Estadual, briga de competência para ver quem tem mais poder. Para mim é todo mundo Poder Judiciário. Vai para cá ou vai para lá, é uma questão de distribuição dos processos. É tudo Poder Judiciário. Mas era importante que tivesse, Justiça do Trabalho, pode ter outro nome se quiser, mas um ramo do Poder Judiciário que cuidasse de uma forma mais abrangente de toda a relação de trabalho e não só da relação de emprego. Isso tem importância em aspectos mesmo procedimentais, de processo. Antes da emenda 45, um trabalhador era obrigado, por causa de uma relação de trabalho, a mover dois processos diferentes, um na Justiça do Trabalho e outro na Justiça Estadual. Ele movia na Justiça do Trabalho a questão da relação de emprego, movia na Justiça Estadual a questão do acidente de trabalho. Então vejam, ele tem que mover dois processos, a empresa tem que se defender em dois processos, mais caro para a empresa, e o Estado tem que se movimentar em dois órgãos jurisdicionais, mais caro para o Estado. Com a emenda 45, tudo ficou num lugar só. Ficou melhor para o trabalhador, ficou melhor para a empresa e ficou melhor para o Estado. É uma questão de racionalizar o serviço judicial. Eu acho que isso, a emenda 45, essa ampliação de competência, tem aspectos controvertidos, algumas questões técnicas controvertidas, alguns exageros na ampliação, algumas restrições exageradas, mas aí são algumas questões pontuais.
Mas a concepção foi muito importante, porque a Justiça do Trabalho passou a ter uma responsabilidade maior, não é que passou a ter mais importância, isso não é relevante ter mais ou menos importância. Ela passou a ter uma responsabilidade maior e, ao mesmo tempo, eu acho que racionalizou o julgamento de todos os processos vinculados à ideia da relação de trabalho, não só da relação de emprego. Foi bom, como foi primeiro, foi ótimo. Foi uma experiência espetacular, uma experiência ótima, com todas as dificuldades. Eu não só participei do comitê de gestão, como participei de outras comissões do tribunal. Quando eu assumi como desembargador, imediatamente, logo no primeiro ano, o presidente, o desembargador Décio Daidoni, já me pediu para participar de uma comissão, que é uma das comissões mais controvertidas, você já deve ter tido problemas nessa comissão, todo mundo tem, que é a comissão do plano de saúde do tribunal, que atinge a vida de todos os juízes, de todos os servidores, é um dos maiores pepinos que tem no tribunal. E o Décio me pediu para fazer parte dessa comissão, e foi a minha primeira experiência. Eu sempre me considerei um péssimo administrador, gestor. Eu me considero, sem falsa modéstia, um bom juiz. E me considerava um bom advogado. Me considero um bom professor também. Mas eu conheço um pouco minhas qualidades e conheço um pouco meus defeitos. Nunca me vi como um bom gestor e um bom administrador. Até como presidente da Matra, eu acho que eu tive um bom mandato nos aspectos políticos, institucionais. Acho que a Matra, naquele período, teve papel fundamental nas questões sociais, nas questões institucionais. Mas como administrador, eu penei. Não acho que fui, como presidente da Matra, um bom gestor administrador, no sentido mais administrativo, porque não me considero que tenha essa qualidade. Como começaram a me chamar para essas comissões, eu até falei disso, olha, não é onde eu me sinto à vontade, mas eu não me recuso a contribuir com nada, sabendo dessas limitações nessa área. Mas essas comissões foi uma experiência muito grande participar da Comissão de Saúde, da Comissão de Gestão do Tribunal, na Comissão da Informática, porque essas comissões, elas vêm com esses juízes que não têm tanta experiência administrativa, mas elas também são compostas por servidores com muita experiência administrativa. Então, acaba tendo um intercâmbio fundamental nessas comissões, em que, de certa forma, os juízes percebem mais os aspectos legais, institucionais, e se forem juízes que tenham sensibilidade e humildade para saber que lá na comissão todos estão em posição igual, os juízes também têm muito a aprender nesse aspecto administrativo. Então, para mim, foi uma experiência muito importante, porque foi uma experiência de conhecer uma coisa que os juízes normalmente não conhecem, que é toda a vida que existe no tribunal, que não está relacionada à parte final, que é a prestação jurisdicional. Nós, juízes, estamos muito relacionados àquilo que é a atividade fim do tribunal, que é a prestação jurisdicional, e é isso que nós temos que estar mesmo, é onde nós temos que estar. Por isso que nunca, em nenhuma comissão, sequer pensei de me afastar da jurisdição para ficar em comissão, porque acho que o juiz tem que estar na jurisdição. Mas foi uma oportunidade de conhecer um mundo do tribunal que eu não conhecia, que é toda essa esfera administrativa do tribunal, que é fundamental para o tribunal funcionar. Então, primeiro, foi uma experiência importante sobre o aspecto pessoal. Segundo, sobre o aspecto como agente público, porque eu acho que esses órgãos de gestão, os planejamentos estratégicos, são caminhos ainda com muitos problemas, ainda muita coisa a se resolver, mas são os caminhos necessários para conseguir aquela finalidade de você dar transparência ao Poder Judiciário. Os planejamentos estratégicos são exatamente a ideia de que os tribunais passam a ter um planejamento estratégico com o seu orçamento, constando do planejamento o que entra e onde está sendo gasto, no que está sendo gasto, e que isso esteja à disposição de qualquer pessoa. Nós não conseguimos alcançar totalmente isso no nosso tribunal, mas já estamos caminhando. Quer dizer, hoje, você acessando o site do tribunal, você consegue ver lá qual é o orçamento, qual é o planejamento estratégico, quais são os projetos, quais são as metas, o que se alcançou, o que não se alcançou. O planejamento estratégico é uma atividade,
é um modelo necessário para você conseguir alcançar a maior efetividade no trabalho, mas, sobretudo, transparência. Eu acho o seguinte, o direito do trabalho passou por várias fases, né? Nós tivemos o período do direito do trabalho, bom, porque a sua origem do direito do trabalho está a origem lá na época de Getúlio Vargas, mas nós tivemos um período do direito do trabalho muito grande do direito do trabalho legislado, que é o direito na lei, a proteção legislativa do trabalhador. Isso é uma característica muito própria do direito do trabalho brasileiro, mais do que em outros países. Nós temos um direito do trabalho legislado muito abundante, muito forte. Mas nós sempre tivemos um direito coletivo do trabalho tímido. Um direito coletivo do trabalho que ocupou sempre muito pouco espaço. Porque, pelo controle da atividade sindical, o sindicato no Brasil não conseguiu exercer o seu papel de representante efetivo das categorias sociais, de trabalhadores, das categorias patronais. O sindicato no Brasil é muito visto como um órgão meio assistencial, como um órgão... se você vai, não sei se vocês aqui já foram num sindicato, mas quem vai num sindicato parece que está entrando meio numa repartição pública. Você entra no prédio, parece meio de uma repartição pública, funcionários parecem meio funcionário público, tem fila para o médico, fila para o advogado. Nada contra a repartição pública, nada contra funcionário público, pelo contrário, tudo a favor. Eu sou funcionário público, juiz, tudo a favor. É que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O sindicato é um organismo vivo da sociedade para representar os interesses coletivos de trabalhadores e empregadores. O sindicato brasileiro não ficou muito habilitado para isso, em razão do controle excessivo que ele sofreu do Estado. Só depois da Constituição de 88 é que ele conseguiu respirar um pouco mais, e é por isso que depois de 88 também, que o espaço da negociação coletiva, do direito coletivo também começou a aumentar. Pressionado muito lá por aqueles movimentos do início da década de 80. Os movimentos sociais da década de 80 deram uma pressão para que na Constituição de 88 se desse uma certa liberdade. Não é ainda a liberdade sindical plena, o Brasil não obedece à liberdade sindical plena, mas já se deu mais espaço. Mas nós tivemos, então, um maior aumento do direito coletivo do trabalho, da negociação coletiva. Por outro lado, a década de 90 foi a década em que teve muito forte no Brasil a tese da flexibilização. Flexibilizar o direito do trabalho. Foi o período mais forte dessa tese. Foi no mundo e foi no Brasil. O Brasil aqui, na década de 90, havia uma vontade clara do Estado na época, do governo da época, do poder político da época, de buscar uma flexibilização do direito do trabalho, que é uma tese dentro do direito do trabalho. Quer dizer, o que significa flexibilizar o direito do trabalho? O nome já diz, tornar o direito do trabalho menos rígido, mais maleável, mais flexível. A norma trabalhista estatal, que é uma norma impositiva, porque estabelece direitos irrenunciáveis para o trabalhador, é uma norma rígida. A norma estatal trabalhista é uma norma que tem uma rigidez, porque ela estabelece para o trabalhador direitos irrenunciáveis. O que a flexibilização queria, fundamentalmente, era isso: permitir que o trabalhador renunciasse aos direitos previstos na norma trabalhista. Flexibilizar, tornar o direito do trabalho menos rígido, mais maleável, mais adaptado às necessidades da economia globalizada. Foi um período muito forte. E essa tese da flexibilização, ainda que em alguns dos seus fundamentos possa até ter alguma razão, porque, de fato, nós temos um direito de trabalho legislado excessivamente detalhado, o fato é que a tese da flexibilização, o que ela pretendia fundamentalmente era destruir uma rede de proteção ao trabalhador. Ainda que em alguns aspectos poderia haver alguma razão em alguns argumentos, mas a sua função, na verdade, essa tese, era de destruir um sistema de proteção ao trabalhador que, bem ou mal, com vários defeitos, não alguns, com vários defeitos, mas que, bem ou mal, sempre cumpriu esse papel aqui no Brasil de não permitir que o trabalho aqui no Brasil fosse utilizado de forma de forma radical como um produto de mercado. Aqui no Brasil, o Brasil tem essa rede de proteção um pouco equivocada, mas que cumpre esse papel.
Eu acho que agora nós estamos passando por um momento que a tese da flexibilização ficou um pouco vencida, mas não derrubada. A todo momento tem um grupo conservador, uma força conservadora querendo retomar isso. Mas acho que nós estamos passando por um outro momento agora. Talvez agora o momento do direito do trabalho brasileiro seja amadurecer um pouco mais esta relação do direito legislado com o direito negociado, da negociação coletiva. Conseguir amadurecer um pouco mais esta relação, de uma forma não abrir mão de princípios protetores na norma estatal, que são realmente inafastáveis, sob pena de você tirar qualquer proteção do trabalhador, mas, ao mesmo tempo, prestigiar um pouco mais a negociação coletiva. Prestigiar o aspecto da negociação feita pelo sindicato, em alguns momentos dar um certo espaço à negociação coletiva, em detrimento da norma legislada. Nós tivemos um precedente agora do Supremo Tribunal Federal, veja, um aspecto importante, que derrubou uma orientação da jurisprudência trabalhista muito antiga, que é exatamente essa discussão. São chamados planos de demissão voluntária. Nós temos no plano de demissão voluntária uma jurisprudência trabalhista antiga de que a adesão ao trabalhador, desde que uma adesão voluntária mesmo, não um plano que seja por coação, adesão ao trabalhador a um PDV, a um PDI, plano de demissão incentivada, significaria uma transação. Ele adere ao plano, recebe um valor substancial, com isso ele deixa de propor ações trabalhistas para reclamar outros direitos. A jurisprudência trabalhista não admite isso, tem até uma súmula a respeito da matéria, não admite isso, a adesão ao trabalhador ao plano, mesmo que ele seja um plano negociado pelo sindicato, mesmo que seja um plano absolutamente vantajoso, ele adere ao plano, mesmo que no plano conste a transação, ele não transaciona, ele pode mover a ação e reclamar todos os direitos. O Supremo agora acabou de derrubar essa jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal acabou de decidir que, se o plano foi negociado pelo sindicato, um plano efetivo, se o trabalhador adere voluntariamente, assistido pelo sindicato, se não há coação, se ele sabe que ele está transacionando, aí a adesão ao plano tem valor de transação. E aí o trabalhador não pode mover uma ação para reclamar outro direito porque ele transacionou. O Supremo, nesse caso, prestigiou a negociação coletiva em detrimento de uma concepção mais vinculada à legislação estatal. Eu acho que esse é o momento do direito do trabalho no Brasil. Discutir essa relação entre direito legislado e direito negociado. E aqui é muito perigoso, porque as posições são muito de um lado ou de outro. Ou você está do lado do direito legislado, e todo mundo que defende negociação quer apenas destruir o direito do trabalho, ou você está do lado do direito negociado e você considera todo mundo que está do lado do direito legislado, retrógrados, atrasados. E, a meu ver, não é nem um lado nem o outro. É uma discussão de amadurecer isso, de conseguir estabelecer uma relação entre esses dois ramos do direito do trabalho. Para os novos juízes que estão entrando, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: quem quer ser juiz do trabalho tem que gostar de trabalhar. Primeira coisa. É preciso ter muito claro isso. Juiz do trabalho é para carregar pedra. É para amassar o gesso todo dia. É trabalho para valer. A quantidade é muito grande. E para dar conta disso, precisa trabalhar muito. Então, a primeira coisa é essa. Quem quer ser juiz do trabalho precisa gostar de trabalhar bastante. E precisa estar preparado para um trabalho quantitativo grande. Não imaginar que vai ser só um trabalho de qualidade, que vai pegar processos. Vai ter isso também, os processos mais difíceis, em que vai ter que estudar. Mas há um trabalho do dia a dia quantitativo que é um trabalho muito grande. E processos, algumas vezes, meio repetitivos, e o juiz precisa dar conta disso. Então, a primeira coisa é precisa gostar de trabalhar. Eu acho que uma outra coisa é gostar de ser juiz. Ou seja, a ideia de que, quando você assume a função de juiz, naquele momento você é um órgão do Estado. E como órgão do Estado, sua função, a sua atribuição, é para isso que você existe, você está ali para solucionar os conflitos. Essa é a sua função. O juiz tem essa função. Sempre quando me falam do juiz do trabalho, eu reconheço o papel importante que a Justiça do Trabalho tem na questão da justiça social no país, dos direitos do trabalhador. Tal.
Mas eu sempre gosto de salientar que o juiz do trabalho não deve se sentir muito um justiceiro social. Não é muito isso a função do juiz do trabalho. Juiz existe para resolver conflito. É para isso que existe o poder judiciário. Na sociedade as pessoas brigam, faz parte da vida em coletividade. Conflitos são inerentes a uma vida em sociedade. E precisa alguém resolver esses conflitos, em todas as áreas. E na sociedade moderna se atribuiu ao judiciário isso. Portanto, quem vai ser juiz tem que estar preparado ali para resolver conflitos, tem que gostar disso, de resolver conflito. Você me perguntou antes quais os grandes casos emblemáticos. Eu vou falar para você uma coisa, eu julguei já para processos muito grandes, mas os processos que mais me chamaram a atenção, o que mais me sensibilizava como um juiz, é quando eu conseguia fazer um acordo em que as duas partes saíam satisfeitas numa pequena causa. Eu fui juiz muito tempo em Caieiras. Em Caieiras tem muito pequeno processo, de trabalhador contra... Não é nem uma microempresa, chamar de microempresa já seria um exagero. Então é uma causa quase impossível de você dar uma decisão que vai ser boa. Ela vai ser injusta para alguém, porque o trabalhador tem razão e aquele empregador também tem razão. É quase impossível ele aplicar a legislação trabalhista inteira, quer dizer, é uma situação... Se não tiver jeito, você vai ter que dar essa sentença, não há jeito. Mas a melhor solução para um caso desse é conseguir um acordo, sem pressionar ninguém, sem ameaçar ninguém, mas conseguir. Os casos que eu mais me sentia satisfeito como juiz é quando eu consegui um acordo nas pequenas causas, que eu via que as duas partes saíam conversando. As duas saíam conversando, saíam satisfeitas. Eu acho que nessa hora o juiz está cumprindo a sua função. E eu acho que então que eu diria para os juízes, olha, que sejam juízes, solucionem os conflitos. É para isso que existe o juiz. Resolvam os conflitos, tentem um acordo, conversem com as partes. A pior coisa que tem é a parte chegar, sentar numa mesa de audiência e o juiz não olhar para a cara delas. O juiz tem que conversar com as partes. Aliás, no processo de trabalho isso é essencial. O processo de trabalho tem essa característica da oralidade. O bom juiz do trabalho é aquele que conversa com as partes. Conversa, troca ideia, fala um pouco do que está acontecendo, não precisa ter medo de até falar quais são as possibilidades, é muito comum, ele fala, o senhor está pré-julgando. Não, estou dizendo quais são as possibilidades que tem mesmo. As partes precisam saber disso, precisa conversar, o juiz precisa ter, juiz do trabalho convive com o público, precisa gostar de conviver com o público, precisa gostar de ter essa relação com o público. E o juiz, para qualquer juiz novo, eu acho que ele tem que ter uma outra coisa. Eu acho que é um atributo essencial para qualquer juiz. É na minha opinião, um dos mais importantes atributos de um juiz. É a humildade. Juiz não é mais do que ninguém, em nenhum momento. Então, o juiz precisa saber isso. Ele precisa, na hora de tomar medidas, às vezes eu vejo e vejo no tribunal alguns exemplos de juízes que mandaram prender testemunha sai da audiência com algema. Que é isso? Quer dizer, o juiz não é mais do que ninguém. Ele está apenas cumprindo uma função ali, ele precisa saber muito bem isso. Muito bem isso quando está ali e muito bem isso quando está fora dali. Não há coisa mais deprimente do que juiz dar carteirada em qualquer lugar para ter algum benefício, para furar fila, para a guarda que vem da multa. Não há coisa mais lamentável, mais deprimente do que o juiz dar carteirada. Aliás, fora de lá, quanto mais o juiz não se identificar como juiz, é melhor. Então, a outra coisa, porque isso é uma coisa séria, um juiz jovem, quando assume, o poder de um juiz é grande, é realmente grande. Você decide coisas, decide de forma impositiva, você dá ordens, você determina coisas que todos têm que obedecer. E o juiz precisa saber trabalhar com esse poder. É muito comum um juiz novo se sentir um pouco, assim, diria... se exceder um pouco nessa ideia do exercício do poder. Aprender um pouco isso, ter muito cuidado com isso. Outra coisa que eu acho que um juiz do trabalho precisa ter, além de estudar direito do trabalho, além de estudar processo de trabalho, e o juiz precisa estudar direito do trabalho, processo de trabalho, como processo civil, direito civil, precisa estudar direito. Um bom juiz é técnico, é um técnico que precisa ter domínio da técnica. Mas ele precisa conhecer a sociedade. Então, eu sempre recomendo aos juízes que não deixem de ler assuntos ligados à economia,
Não precisa se transformar num economista, não precisa pegar um volume de tratado de economia, não precisa isso. Mas leia um pouco o jornal, acompanhe um pouco alguma publicação mais especializada, de sociologia, veja um pouco o mercado de trabalho atual, como é que está. Você falou do mercado de trabalho, o mercado de trabalho está passando por muitas mudanças, muitas modificações. Hoje, o trabalho à distância, o trabalho pela internet, é uma coisa que está se tornando uma realidade. É muita gente que trabalha em casa hoje em dia. Como que o direito do trabalho vai atuar com essas novas formas de trabalho? Veja, o problema da internet não é só no direito do trabalho. A internet é um problema para todos nós em todas as áreas da vida, né? A questão da intimidade, da privacidade. É uma novidade de 20 anos para cá que vem se desenvolvendo de uma forma tão avassaladora que nós todos ainda estamos um pouco, sempre um pouco surpreendidos com o que isso pode possibilitar. No campo do trabalho isso é muito importante, porque hoje realmente cada vez mais o trabalho será feito à distância. O próprio juiz já pode trabalhar mais à distância, o advogado trabalha com os processos digitalizados, daqui a pouco na Justiça do Trabalho não existirá mais papel, não existirá mais processo, autos. O processo vai ser digitalizado, todo ele. O advogado trabalha do escritório. Hoje, um advogado sequer precisa ter propriamente um escritório físico, ele pode trabalhar em casa. O juiz, muitas vezes, pode fazer sentenças, julgamentos da sua casa, não precisa estar lá. Ele precisa ter uma presença física. Veja, o juiz precisa ter uma presença física porque ele precisa, eventualmente, atender casos de urgência, ele precisa ter uma presença física no local de trabalho. Mas não precisa ser aquela presença o tempo todo, ele pode, em certos momentos, trabalhar em casa, que ele vai render muito mais, depende muito da situação. Então, o juiz hoje tem que estar atento para essas novidades todas, das novidades dessa sociedade meio louca que nós estamos vivendo hoje em dia. De importância fundamental, eu passei a maior parte da minha vida no tribunal. A maior parte da minha vida eu passei ou advogando ou sendo juiz. E como juiz foi uma parte fundamental da minha vida. Toda a minha atividade profissional foi desenvolvida no tribunal. Tudo que eu fiz, eu devo ao tribunal e dei para o tribunal. Eu tive muitos problemas, em várias fases. Não foi sempre um mar de rosas, não. Especialmente naquele período da Matra, foi um período muito difícil para mim e para alguns colegas. Muito difícil. Eu lembro de alguns períodos de eu ir ao tribunal como presidente da Matra, entrar no elevador e ver a cara de ódio com que as pessoas me olhavam. Então, não foi um mar de rosas o tempo todo, mas foi a minha vida. A minha vida está na minha atividade como juiz. Eu prezo muito o que eu tive como advogado, mas realmente o ponto essencial da minha vida foi ser juiz. E eu exerci a magistratura no tribunal. Portanto, uma parte essencial da minha vida. Eu tenho não só toda a minha atividade profissional lá, como eu tenho também muito das minhas amizades. Eu não tenho só amigos, sempre tive relações de amizade fora, outra vida fora do tribunal. Mas muito do que eu tive de amizades, de relações sociais, de convívio, de companheirismo, de lutas, de ideais juntos, foi dentro do tribunal. Foi dentro do tribunal. Então, para mim, é fundamental. Mas eu sempre tive isso muito claro. O tribunal é muito importante na minha vida, mas não é a minha vida. Por isso que quando eu completei 5 anos como desembargador, eu resolvi me aposentar. Sempre tive isso muito claro. É importantíssimo na minha vida, mas não é a minha vida. Existe também uma vida fora do tribunal. E por isso que eu resolvi me aposentar, porque eu trabalhei sempre a minha vida toda, trabalhei muito pesado, comecei a trabalhar muito cedo e vi que agora eu tinha uma chance de poder ter uma vida um pouco mais tranquila com relação aos compromissos profissionais. O juiz do trabalho não tem condições de ter uma vida tranquila com seus compromissos. O juiz do trabalho que se dedicar não tem condição. A quantidade de trabalho é sobre-humana. E por isso é que eu vi que chegou o momento que eu precisava ter uma vida fora do tribunal e por isso que eu resolvi me aposentar. Muita gente me pergunta, por que você se aposentou tão cedo? Primeiro, eu não acho que seja tão cedo. E segundo, porque eu quero experimentar ainda uma vida fora do tribunal. Mas sem dúvida, a parte essencial da minha vida. Quando eu resolvi prestar concurso,
para juiz, uma das coisas que eu estava decidido é que eu não ia mais participar de atividade sindical, porque eu já tinha feito aquela advocacia sindical, eu estava um pouco desgastado com isso. Prezo muito o que eu fiz, prezo muito as relações que eu tive, os trabalhos, as lutas que a gente teve, os amigos que eu formei nessa. Até hoje eu tenho amigos, tanto advogados da advocacia sindical como dirigentes sindicais. Prezo demais, mas eu estava muito desgastado. A exigência de militância, as mesmas questões políticas, e uma das coisas que me atraiu em ser juiz, eu pensei, juiz eu não posso fazer política. Juiz não pode fazer política, então eu vou ser juiz. Uma das coisas, são várias circunstâncias, como eu disse, mas uma das coisas que, como juiz, eu vou fazer o meu trabalho, não vou poder fazer política. E entrei para a magistratura um pouco com essa ideia. Mas não deu um ano de magistratura e eu comecei a participar das atividades associativas. E comecei a ser chamado, e comecei a encontrar gente que tinha pensamentos parecidos com o meu, sobretudo esse grupo que eu mencionei, o Deluca, a Beatriz, a Ana Isabel, a esposa do Deluca, a Lisete, o Zé, esse grupo todo, que nós começamos a conversar e começamos a ver que nós tínhamos coisas muito parecidas e que essas coisas diziam respeito à função da justiça do trabalho, à função do direito do trabalho, às questões, os problemas que estavam ocorrendo na justiça do trabalho na época, a independência dos juízes, e a gente começou a sentir necessidade de começar a ter uma atividade na Amatra. E foi aí que se formou um grupo e que esse grupo começou a disputar a eleição da Amatra, assumiu a direção da Amatra e passamos a ter uma atividade muito grande. Mas eu sempre tive muito claro, a mesma coisa que eu falei quanto ao tribunal não é minha vida, a Amatra é a mesma coisa. Eu sempre tive muito claro, eu sempre combati o sindicalista profissional. Sempre. Sempre achei que o sindicalista que assume um sindicato e passa o resto da vida sendo dirigente sindical, não volta para a sua profissão, não volta para o seu trabalho, que isso deturpa a atividade sindical. E isso é uma coisa que a gente vê até hoje em dia, dirigentes sindicais que se eternizam como dirigentes sindicais, passam a ser quase como profissão ser dirigente sindical. Eu nunca gostei muito disso. E quando eu fui atuar na Amatra, eu atuei muito, durante muitos anos. Entre a primeira gestão que eu fui diretor cultural, até a última gestão em que eu fui coordenador na MB da Justiça do Trabalho, passando pelo período que eu fui presidente da Amatra, deve ter tido assim, uns 8 anos de atuação na Amatra. Acredito nisso, mais ou menos. Mas quando eu parei a última, eu falei para todos, e muita gente não acreditou, muita gente falou, não, mas você não pode. Eu falei, aqui eu encerrei minha militância na Amatra. Agora eu vou continuar sendo juiz. Eu fui juiz esse tempo todo, só não fui juiz, só fiquei os 2 anos na presidência da Matra, que aí eu fiquei afastado. Porque aí era impossível exercer a presidência com a magistratura. Mas no restante do tempo eu sempre fui juiz, acumulando com essas atividades. E aí quando eu parei, eu falei, não, aqui eu encerrei a militância associativa. Continuo sendo associado, venho aqui nas assembleias, mas a militância eu encerrei aqui. Aqui eu deixo de ser. Porque é a mesma coisa, como eu falei do tribunal, a mesma coisa a Matra. Foi muito importante, mas não era a minha vida. E isso parou ali. Dali em diante eu contribuo, participo de algumas reuniões, mas não tive mais nenhuma atividade. Mas foi um período essencial na minha carreira, sem dúvida.